Não se sinta culpada por se autodepreciar de vez em quando ou de vez em sempre, porque tem pessoas que tomam isso como um hábito na vida. Sempre que fala alguma coisa é para falar mal de si mesma, se autodepreciar, se torturar, se machucar. E isso não é por acaso. E isso não é de qualquer jeito. Tem motivos, tem raízes na nossa história que nos ajudam a entender por que é tão difícil ser impecável com a palavra. Aí o Dom Miguel Ruiz vem e diz assim: esse é o primeiro compromisso. Seja impecável com a sua palavra. Só que a gente precisa entender quais são as barreiras. O que nos impede? E aí ele fala aqui no livro, e eu vou ler para você esse pedaço. Tentando ser bons para eles quem? Os nossos cuidadores, pais, quando a gente é criancinha. Criamos uma imagem de perfeição, conhece isso? Mas não nos encaixamos nessa imagem, porque ela não é real. Nunca iremos ser perfeitos sob esse ponto de vista, nunca. E não sendo perfeitos, veja bem, rejeitamos a nós mesmos. E o nível de autorrejeição depende de quão efetivo foram os adultos ao quebrar nossa integridade. Consumada a domesticação, que é o termo que ele usa, que a gente não recebe uma educação, nós somos domesticados na infância. Consumada a domesticação, não se trata mais de sermos bons o suficiente para outras pessoas. Então, depois que termina o serviço que a gente chama de educação, não é mais uma questão de ser bom o suficiente para os outros. Não podemos perdoar a nós mesmos por não sermos o que desejamos ser. Ou melhor, o que acreditamos que queremos ser. Não podemos nos perdoar por não sermos perfeitos. O resto da página é incrível, mas vamos parar por aqui. Porque isso nos ajuda a entender essa coisa da gente ficar falando contra nós, né? Eu sou horrível, eu não consigo, eu me odeio, eu não sei para nada, eu não devia estar aqui, coisas daí para baixo. E isso nos ajuda a entender. Porque se no nosso processo de educação, entre aspas, que Miguel Ruiz chama de domesticação, a gente foi quebrado na nossa integridade, o que significa ser quebrado na nossa integridade? Quando os nossos cuidadores não tiveram a sensibilidade ou a consciência para acolher a nossa chegada no mundo e amparar para que a gente consiga se estruturar da melhor forma. E veja bem, isso não significa cobrar dos pais ou dos cuidadores a perfeição, porque senão seria mais do mesmo. Mas é muito importante que a gente possa perceber que a falta de consciência, e por isso que é tão importante a gente tomar consciência das coisas, a falta de consciência nos deixa com um véu que nos impede de ver aquilo que acontece, o efeito daquilo que acontece, do efeito daquilo que nós produzimos. E isso é muito importante, por quê? Porque a tomada de consciência sobre isso, ao invés de se desviar para o campo da culpa dos pais, que isso é uma bobagem, porque eles sempre fazem o seu melhor, é importante para que a gente possa reescrever a nossa história. E, para além disso, entender e tomar consciência da nossa responsabilidade, daquilo que nós oferecemos e da forma que nós recebemos as novas consciências, ou seja, as criancinhas aqui quando nascem. E esse negócio de perfeição, isso é um peso sobre os ombros, porque nós chegamos nesse mundo e a coisa que mais nos marca é a coisa de fazer certo ou errado. É ser punido e receber recompensa. Parabéns, você fez muito bem, então você merece uma recompensa. Vai ficar de castigo porque você fez tudo errado e você não merece recompensa, merece punição. E como é difícil refletir sobre isso, porque você pode até estar pensando, e aí?
Como é que a gente faz para educar uma criança? Essa pergunta não tem uma resposta dada. Não tem. Mas o importante é a gente se dar conta hoje que quando nós falamos algo contra nós mesmos, nos autodepreciamos, isso tem uma raiz lá na nossa história. Por isso que é importante a tomada de consciência e por isso que é importante tomar a responsabilidade de reescrever a sua história. Tá comigo? Então bora lá que tem muita coisa. Olha só, eu tô só no iniciozinho do livro. Ainda tem muita coisa, mas a gente vai, porque processo de evolução, de autodesenvolvimento, é processo e precisa de time, de tempo, porque senão fica só aqui, no racional, no cognitivo. E a gente precisa absorver este conhecimento para que isso ganhe um lugar que faça contato com a nossa essência. E por isso que a gente vai assim, um passo de cada vez. Beijo grande no coração.